As instruções para a derrama foram duras. As tropas do governo deveriam invadir casas e levar todos os objetos de valor. Foi aí que mineiros, padres, militares e pessoas da classe média prepararam um movimento. O dia da derrama ia ser também o dia da revolta. O povo, insatisfeito, com certeza apoiaria. Os participantes do movimento iam desde poetas como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, passando por padres como o Padre Rolim, até militares, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esses participantes do movimento ficaram conhecidos como inconfidentes. Eles tinham muitos planos, mas pouca organização. Mesmo assim, apresentaram um projeto de reformas revolucionário. Os inconfidentes iam proclamar a República, e a capital seria São João del Rei. Convocariam todos os cidadãos para a luta, em caso de necessidade. Estabelecida a República, haveria a criação de indústrias de tecidos, fundições e de uma universidade. Além disso, as famílias pobres receberiam pensões, seriam doadas terras para o aumento da produção agrícola. E seria então adotada uma bandeira com os dizeres: libertas quae será tamen, liberdade ainda que tardia. Mas os nossos amigos inconfidentes eram melhores no planejamento do que na execução. Os inconfidentes deixaram de fazer uma série de coisas. Não tomaram posição diante da libertação dos escravos. Não se armaram, nem mobilizaram a população. E também não se prepararam para resistir à derrama. Um dos inconfidentes, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o movimento ao governo em troca do perdão de suas dívidas com a Fazenda Real. O governador, Visconde de Barbacena, suspendeu a derrama e mandou prender os implicados. Os principais envolvidos foram condenados à morte. No final, a pena de morte foi modificada para degredo perpétuo, que quer dizer expulsão sem volta para as colônias portuguesas da África. Só uma execução aconteceu, a de Tiradentes, que foi enforcado no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes foi o único a ser executado. Ele assumiu suas ideias e também foi o único a divulgar essas ideias para o povo. E o governo sabia que o perigo estava aí. Por divulgar suas ideias de liberdade, Tiradentes era a maior ameaça. Além da Inconfidência Mineira, vários outros movimentos de contestação ao governo português da América colonial ocorrem no final do século XVIII e no começo do século XIX. Os mais importantes são o ocorrido na Bahia em 1798, conhecido como Inconfidência Baiana ou Conjuração dos Alfaiates, né? E dois outros movimentos apenas ensaiados, né? Na verdade eles não chegaram a ocorrer, né? Mas houve a suspeita de que eles pudessem ocorrer, né? Chamada Inconfidência Carioca de 1794, envolvendo uma sociedade de literatos no Rio de Janeiro, e a Conjuração de Pernambuco em 1801. Nenhum desses movimentos, incluindo as Inconfidências Baiana e Mineira, chega às vias de fato. Não há uma explosão revolucionária, uma explosão de contestação. Todos eles são abortados antes que eles ocorram. Mas a simples suspeita, né, de que eles pudessem se tornar então movimentos abertos já é o suficiente para mobilizar a atenção e a preocupação das autoridades portuguesas. Em geral, esses movimentos são bastante típicos. Eles ocorrem, né, assim como vinham ocorrendo ao longo dos anos anteriores de colonização, já desde o século XVI, em função de crises normais, mais ou menos corriqueiras no mundo colonial. Eles ocorrem por causa de uma excessiva carga tributária, por causa de descontentamento em relação a atrasos de soldos militares, crises de carestia, de fome, invasões externas, mas a diferença é que agora, no final do século XVIII, esses movimentos são cada vez mais politizados, eles portam conteúdos inovadores trazidos pelo ambiente revolucionário mundial e, além disso, eles contam com a participação de espectros sociais cada vez mais amplos. Se liga aí que é hora da revisão.
Até o final do século XVII, o Pacto Colonial regulava as relações entre metrópoles e colônias. Portugal extraía riquezas do Brasil, cobrava impostos e nada disso voltava para cá em forma de benefícios. No século XVIII, surgiu o Iluminismo. Ele defendia ideias liberais burguesas e norteou os movimentos como a independência das colônias inglesas na América do Norte, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Movidos pelas ideias iluministas e dispostos a acabar com a exploração e os impostos altos, os inconfidentes mineiros planejaram uma revolta para o dia da derrama. Os inconfidentes não se prepararam devidamente e foram denunciados e presos. Tiradentes, por ser o único a assumir e divulgar as ideias de liberdade, foi enforcado em 21 de abril de 1792. E agora? Deu para entender por que, mesmo sem querer, os inconfidentes acertaram no seu lema liberdade, ainda que tardia? Leia o seu livro e pense. Qual foi, realmente, a importância da Inconfidência Mineira na história do Brasil?